Fala galera, beleza? Estamos voltando aqui então para a nossa segunda aula do nosso curso de SQL. A gente vai aprofundar agora um pouco na criação das tabelas, tá? E no conhecimento um pouco da nossa base que a gente vai usar. E a gente vai criar as tabelas que a gente vai precisar, de acordo com a modelagem de dados desse banco de dados, dessa base de dados, né? E a gente também vai inserir os dados diretamente usando pandas. Vocês vão ver como é que é fácil você inserir dados dentro de uma tabela SQL usando pandas, beleza? Então, um estudo de caso é bem conhecido esse dataset também. Ele é um de dados reais, tá? De um e-commerce brasileiro. Ele possui mais de 100 mil pedidos de 2016 a 2018, feito em vários marketplaces no Brasil inteiro, tá? Esse notebook ele vai ficar disponível para vocês, então vocês podem dar uma olhada com mais calma, tá? Aqui a gente tem um esquema dos dados, que a gente consegue ver as tabelas. Ó, a gente tem do pedido aqui os pagamentos, né, os payments. Aqui a gente tem uma tabela de produto, aqui a gente tem a tabela de orders, né, dos pedidos de fato. A gente tem aqui as reviews, que são as revisões, né, as resenhas do produto. Se a galera gostou, não gostou. Aqui são os itens que estão naquele pedido. Aqui são os vendedores, os sellers. Tá? Aqui são os clientes, tabela de customers. E aqui é um geolocation. Geolocation tem a localização desses consumidores e dos vendedores. Beleza? Então aqui a gente consegue ver aquele princípio de chave primária estrangeira que a gente tinha conversado. A gente está vendo aqui que no nosso esquema a gente tem algumas FKs, também tem algumas PKs. As PKs são as primary keys, né, que são as chaves primárias das tabelas. Então a gente aqui na tabela order, a gente tem um order ID único, então ela é uma chave primária, então ela é obrigatória ter um order ID. Cada pedido vai ter um order ID único, né, e esse order ID ele está fazendo ligação com outras tabelas de ordem, tá vendo? Aqui o order ID também existe, mas ele é uma chave estrangeira, uma FK. Então a gente consegue associar duas tabelas por conta das chaves, tá? A ordem aqui também, aqui a gente tem todas as ligações, tá vendo? Essa tabela de ordens liga mais 3 tabelas pelo order ID e ela também tem um customer ID aqui, que na tabela de pedidos ela já é uma chave estrangeira, tá bom? Tá vendo? Porque a chave primária é o customer ID. Então vocês vão ficar com isso disponível, tá? A gente vai disponibilizar para vocês. Então aqui estão as ligações entre elas, como é que eles fazem a junção, beleza? Então, só para, como a gente falou, aqui também tem um detalhamento um pouco maior das tabelas de customers, de localização. Isso aqui é para vocês entenderem, tá? Depois. Então vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai então essa base de dados a gente também vai disponibilizar para vocês. Todas as tabelas estão em CSV separados, tá vendo? Então, ela tem essa nomenclatura aqui, marketplace, underline, o nome da tabela. Show? Então a gente vai usar uma biblioteca que a gente já viu também do Python, chamada Glob, eu não sei exatamente como fala, para a gente conseguir percorrer nossos arquivos e conseguir gerar isso tudo mais fácil, em vez de ficar colocando um por um. Eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então vou importar aqui o Pandas, o nosso SQL Alchemy e o Glob. Tá? A gente vai usar o Magic Function, como eu também já tinha falado, essas funções mágicas do Jupyter, né? Então, se eu colocar esse load extern SQL, eu consigo fazer códigos SQL sem até precisar usar o SQL Alchemy. Tá? Eu prefiro usar ele também em conjunto para algumas funções. Acho que fica mais fácil. Mas para criar tabela, eu achei mais fácil usando a Magic Function aqui. Beleza? Então, eu vou rodar aqui. Beleza? Eu li. Aqui a gente está no nosso servidor, tá? Então a gente conecta aqui e a gente faz esse connect aqui dessa forma. A gente passa o nosso servidor para o SQL, tá vendo? E conecta nele. Então, estou conectado aqui no PostgreSQL. E se eu for lá na nossa base, que a gente já tinha visto, eu já tenho as tabelas criadas aqui, tá bom? Já tinha mostrado, eu tenho essas tabelas aqui, mas eu quero fazer tudo do zero, tá? Então, o que eu coloquei aqui? A gente vai primeiro criar, né, as tabelas, mas antes de criar, eu tinha conversado com vocês da gente
para fazer uma verificação, a gente poder dropar todas as tabelas e começar do zero, a gente coloca um drop table if exists. Então, a gente consegue fazer o drop dessa tabela, tipo, deletar todas para depois criar, tá? E também colocando o cascade, que eu também tinha mostrado para vocês, que é aquela parte que a gente deleta todos os relacionamentos, né? Ele vai conseguindo em cascata deletar todos os PKs e FKs criados para a gente conseguir rodar numa boa, tá bom? Então eu vou rodar esse cara aqui. Olha lá. Dom. Deixa eu ver aqui. Então vamos dar um refresh aqui para ver se essas tabelas ainda estão aqui. Sumiram todas. Eu tenho agora só a minha tabela de teste. Então vamos seguir em frente, tá? Como eu falei, a gente pode usar o Magic Function aqui, botar 2% SQL e a gente faz nosso create table, tá? Eu estou criando aqui conforme as especificações do nosso esquema, tá? Então eu estou criando na ordem, respeitando as chaves primárias e estrangeiras. Se a gente colocar em outra ordem, dá erro de relacionamento, porque se eu tentar criar um pedido sem ter o tipo os itens do pedido sem eu ter o pedido, vai dar problema. Se eu tentar, por exemplo, se eu tentar criar um produto sem vendedor, sem cliente, tá? Então, aqui, se eu criar uma tabela de order payments antes de criar uma tabela de order, vai dar erro, porque erro de relacionamento de referência, tá vendo? Eu tenho aqui nossas chaves estrangeiras e é assim que eu faço, ó. Eu crio aqui, essa tabela não tem chave primária nem nada. Essa aqui eu já tenho uma chave primária, ó, Customer Key, tá vendo? Que é essa Customer ID aqui, tá? Essa constraint aqui é a chave primária. Aqui eu também tenho uma chave primária de Seller ID, tá? Que vai ser essa aqui, a minha chave primária. Na Produtos eu tenho o Product ID. Aqui eu já tenho a minha chave estrangeira. Eu tenho uma chave primária de Order ID, mas eu também consigo criar a minha chave estrangeira fazendo referência. Essa Customer ID faz referência à tabela Customer na coluna Customer ID. É assim que a gente cria nossas chaves estrangeiras também, tá bom? Então a gente cria a chave estrangeira, cria a nossa chave primária, colocando os tipos de dados que eu quero, tá? Tem todas as tabelas aqui. Então a gente também vai rodar isso aqui. Foi.